Você foi o primeiro brasileiro a chegar na estratosfera. Como é que você conseguiu isso aqui? E os caras já tinham um sistema que projetava o painel na tela, naquela época. Tá lá embaixo. Isso deve ser muito insano. Por que o homem não voltou pra Lua? Ah, você quer ir pro Titanic? Adoraria, hein? Adoraria? Opa! Isso aqui é a roupa que se usa quando se voa de caça. Sabe por que ele se agachou? Aquela visão do todo da curvatura da Terra. É redonda mesmo? Isso aqui é a área 51, pessoal. Para chegar aqui na agência, tá? Então, é uma agência espacial, para quem não sabe, né? Tem gente que quer ir para o espaço, falam comigo, a gente leva as pessoas para fazerem treinamentos, né? Em Moscou, nos Estados Unidos, onde for necessário. Então, aqui, ó, a agência Marcos Pontes. E aqui a gente tem uma espécie de um acervo, né? Um memorial aeroespacial muito interessante. Então, muitas pessoas falam assim, pô, mas como é que eu confio que é mesmo real? Vou gastar uma fortuna para fazer um treinamento em Moscou, como é que... Aí quando entra na sala, a pessoa, não, assim, procede. Então, isso aqui é a área... não, que a procede. gente chama área 51. Então tem um acervo aqui que tudo que está aqui é único. Não existe dois no mundo do que está aqui, entendeu? Aqui você está vendo uma carta, um registro de Santos Dumont. Nossa. E é um pedido de Santos Dumont pedindo para voar em Paris. Então, sabe por que ele se agachou? Ele se agachou justamente para fazer referência a Santos Dumont. A gente coloca propositalmente lá embaixo para todo mundo fazer isso aqui, ó. Querendo ou não, você vai fazer uma referência a Santos Dumont. Exatamente. Então tá aqui, ó, autografado por Santos Dumont e um pedido para ele fazer um voo em Paris. Como é que você conseguiu isso aqui? Cara, eu sou dumontólogo. Então hoje eu sou dono da maior rede social de Santos Dumont no Facebook. O maior grupo de WhatsApp de Santos Dumont. Eu faço parte do Instituto Cultural Alberto Santos Dumont e eu tenho muitos contatos com dumontólogos no mundo inteiro. Então isso me facilita ter acesso a vários documentos de Santos Dumont e tudo isso aqui que você está vendo, né? E aqui tem um cartão de visitas do Júlio Verne, que era uma espécie... O Santos Dumont era fã de Júlio Verne. Então ele lia os livros de Júlio Verne com os livros de Júlio Verne que atiçava a criatividade dele como inventor. E aí ele foi para Paris e conheceu Júlio Verne e os dois ajudaram a abrir o Aeroclube de Paris. Ele era um autor de ficção? Praticamente a gente chama de pai da ficção literária. Aquele do Homem da Lua é dele? Isso, da Terra à Lua. Terra Lua é a história. É o livro da época. Santos Dumont lia um livro igualzinho a esse aqui que você está tocando. Nossa. Muito antigo esse livro. Tem mais de 100 anos. Meu Deus. Para você ter uma ideia, é muito engraçado, porque Júlio Verne já imaginava 100 anos antes do homem pisar na Lua, em 1868 ele já tinha escrito o livro Da Terra à Lua. Olha só, como o cara era totalmente visionário, porque ele era um cara que achava que a capacidade e a competência humana podia evoluir para onde o homem quisesse. E a Lua, naquela época, já tinha as pessoas com telescópios que observavam a Lua e tal, e ele achava que um dia chegaria, ele não sabia quando. De fato, ele não sobreviveu para ver. Mas ele conseguiu reproduzir, no livro dele tem desenhos aqui, gravuras, já antecipando como seriam os foguetes de hoje, em forma de bala. Né? Então já existiam os revólveres naquela época que disparavam e tal, e ele falava assim, vai ter que ser um negócio desse, só que de tamanho grande para levar o homem lá para o espaço. Então no livro é um canhão que dispara uma bala e leva o homem para a Lua. No mundo da ficção, o que mais teve de cara? Teve mais gente, não teve? De que previu coisa através da ficção? Sim, por exemplo, aqui tem um exemplo bem interessante. Esse cara aqui é um cientista chamado Auguste Piccard. Então ele tem essa cabeleira aqui meio louca, assim. E esse cara aqui foi o primeiro cara a construir um balão para levar o homem para a estratosfera. Que foi ele. Ele foi o primeiro cara a ir para a estratosfera num balão meteorológico. Isso na década de 30. Em 1930, o cara já estava querendo chegar o mais perto possível do espaço. E aí, poucas pessoas sabem que Auguste Piccard é o batismo do comandante do Star Trek.
É uma homenagem a uma pessoa que realmente existiu. E você foi o primeiro brasileiro a chegar na estratosfera? No MiG-29, nesse caça russo. Um caça chega na estratosfera? Exatamente. Isso foi o que mais me chocou. Sim, sim, porque os aviões da FAB não têm potência, não tem esse canhão para conseguir chegar tão alto. E esses aviões MiG da Rússia são aviões que, enfim, chegam realmente muito alto, a 30 quilômetros de altitude e tal. E eu mesmo nunca imaginei que um dia poderia estar a bordo de uma máquina poderosa dessa. E na Rússia eu descobri um parque de diversões, né? Para os amantes da atividade espacial. Então hoje o que a gente faz nessa sala é disponibilizar para pessoas comuns atividades que beiram a imaginação das pessoas. As pessoas não acreditam. Nossa, é possível voar num caça? Sim, aqui é possível. Mas como é que foi essa jornada? Você era piloto da FAB aqui no Brasil? Nada disso. Eu sempre quis ser piloto de caça. Eu sou da geração Top Gun. Quem assistiu o filme Top Gun se apaixonou pela aviação e tudo mais. Mas aqui no Brasil você tem que seguir uma carreira que começa em Barbacena, né? Depois você vai para Pirassununga, depois você vai para Santa Maria, enfim. É uma coisa meio, assim, muito itinerante, que não combinava muito comigo. E outra coisa, eu também não queria usar avião para, sei lá, numa guerra, não queria participar de guerra. Sim. Então, ao mesmo tempo, tinha um conflito dentro de mim. Eu queria muito ser piloto de caça, mas a vida de piloto de caça não era algo que me chamava muita atenção. Eu tinha uns contras, né? Seguir uma carreira inteira não era interessante. Participar de guerra, Sim. Totalmente fora dessas coisas. Então aí eu falei assim, quando que uma pessoa comum vai poder voar num caça? E aí a gente descobriu essas atividades, fizemos alguns convênios internacionais e hoje a gente ajuda pessoas a entrarem a bordo de aviões supersônicos, quebrar a barreira do som, e realizar esse sonho. Se eu quiser conhecer a estratosfera, eu tenho que ter algum tipo de preparação física para estar lá? O ideal é que você tenha essa preparação, porque esses aviões, eles realmente... Você vai exigir muito da sua estrutura óssea, coluna. Você tem que ver se você tem problema cardíaco, se você tem qualquer tipo de problema de tontura, porque você vai realizar algumas manobras bem exageradas, que a gente chama de força G. Então, força G, já ouviu, né? Já vi vídeo disso. Então é muito fácil, coloca um vídeo lá no YouTube, força G, um cara num avião de caça. Então começa com o rosto dele esticando assim, ele vai virando quase um oriental. Parece que a máscara vai cair, é justamente porque a energia é muito grande nessas manobras. Então, quando você está a bordo de um avião desse, não é tão simples. Então a gente dá um pré-treinamento para você, faz uma aula de fisiologia de voo, para você entender o que você vai sentir, como é que você pode ir no avião, o que você pode comer, que hora que é ideal acordar, que tipo de treinamento fazer para ficar mais parrudo, né, com a coluna mais em dia. Você foi em 2009, né? 2009. Quanto tempo durou essa viagem na estratosfera? A viagem toda é 1 hora, só que na estratosfera é só 5 minutos. Caralho. Por quê? Para o avião chegar lá em cima, eu vou ter que acelerar ao máximo, puxar a manete e acender. E vou furar fazer uma todas exponencial. as camadas aqui. Exatamente. Então tá a potência máxima e aí ele consegue chegar lá em cima. Só que chegar lá em cima, o caça tem essas entradas de ar. Ele precisa dessa entrada de ar, porque assim como o motor do carro, ele mistura o oxigênio e faz a queima. E aí você tem aqui os motores, né, fazendo o seu trabalho. Como lá em cima não tem muito oxigênio, o ar é muito rarefeito, o avião não se sustenta muito tempo lá em cima, por isso só 5 minutos. Primeiro, não tem ar suficiente, ele começa a balançar, perder altitude vagarosamente e ele mergulha de novo para a atmosfera. Então é um voo rápido, porque 5 minutos de potência máxima, você ganha uma inércia e aí consegue ter aquela visão do todo da curvatura da Terra. É redonda mesmo? É redonda! E eu vi. Então pode falar aí pros terraplanistas, eu vi. Não, mas eles vão dizer que a NASA, no caso, é na Rússia, né? Qual que é a NASA da Rússia? A Roscosmos. Roscosmos. Eles vão dizer que eles pagaram uma grana pra você dizer que é redonda. Provavelmente. Mas aí, então, se você quiser tirar dúvida, pague para nós. Aí, ó. E nós levamos você para ver. O que é aquele traje ali no fundo? Então aqui, ó, eu chamo essa parede aqui de parede NASA. Pô, legal. Aqui é a parede da história, né, da espacial, então começa com a aviação Santos Dumont. Aquela é a parede Rússia e aquela é a parede
Lua. Então Tá. por isso que é a parede Tá. cinza, Aham. tá? Então aqui a gente está na parede NASA, então muitos desses caras aqui estiveram aqui nessa sala, inclusive. Essa aqui foi a última que esteve aqui, deixou uma mensagem aqui para a sala, tá? Isso aqui é a roupa que se usa quando se voa de caça. Essa aqui é o padrão russo, Tá. é diferente do padrão ocidental. Ela é realmente uma roupa bem robusta, né? Um material bem forte e apertado, propositalmente apertado. Por quê? Conforme você faz as manobras, é normal que às vezes o sangue que está no teu cérebro desça para os teus pés. E isso causa microdesmaios. Essa roupa ela atua para diminuir essas situações. Então ela tem esses tubos aqui. Então esse tubo aqui, ele fica preso no cockpit da espaçonave. Uma vez que a espaçonave, olha só, piloto e máquina viram um só lá em cima. Uma vez que a espaçonave detecta que a força G é muito forte, muito rigorosa, ela dispara um ar comprimido que enche todos esses canudos aqui, propositalmente com a função de apertar o corpo do piloto e evitar que o sangue fique lá embaixo, ele circule sempre. O cara acaba se sentindo tipo mais uma peça da nave. É, então, né? exatamente, exatamente. Ele é um membro, né, como se fosse um ser único. Então o piloto, ele vai, por exemplo, com essa roupa aqui, ele vai quebrar 2 vezes a barreira do som. O que significa isso? O som, para sair da minha boca até o seu ouvido, eu vou voar mais rápido que isso. Dá para imaginar? Parece absurdo, né? Como é que é voar mais rápido do que meu som chegando no seu ouvido? 1.240 km/h. A gente chama de Mach 1. Só que com essa roupa você pode chegar a Mach 2. Tá? 2 vezes dobro. mais rápido que a velocidade do som. Quase 2.500 km/h. Então dá pra você, num exemplo hipotético ficcional, daria pra você dar um grito, voar e depois ouvir o grito lá na frente. É tipo isso, ouvindo ele chegar. Sim, na verdade, quem está embaixo, vendo um caça dando um rasante, é normal você ver o caça passar e o som chegar bem depois. É muito engraçada a cena, né? Primeiro passa o avião e depois vem o barulho do avião. Estava com uma intérprete quando eu estava a bordo do avião, que eu estava com um russo e eu falava bem pouco russo. Eu tinha feito aquele curso rápido, sabe aqueles livrinhos que tem as frases principais, né? Sei, Então eu tinha que me comunicar com o piloto que estava na frente, eu estava atrás, chama-se voo de saco, quando o cara vai atrás. Então ele me deixou pilotar a máquina, isso que é bacana. Então eu tive a oportunidade de manusear coisa que nunca seria possível aqui no Brasil. E nesses voos que a gente leva, as pessoas têm, são sempre pacotes internacionais. Então, pelas leis internacionais, há essa possibilidade da pessoa, mesmo sem ter qualquer conhecimento, pelo menos por alguns minutos pilotar. E é claro que com o piloto ali na frente, sempre seguro nos comandos se a pessoa fazer qualquer bobagem. Tipo na autoescola, os carros de autoescola ali. Exatamente, tem um pedal do lado. exatamente. Uhum. Basicamente é um test drive que você está fazendo. Só que numa máquina muito poderosa. E se para você o sonho é correr numa Ferrari, para um piloto de caça é Autorama, é nada. Então, então Mas realmente deu pra dar uma pisadinha no... a pisadinha, que no caso é a manete, botar no máximo e aí você vê o que é chegar a Mach 2. É simplesmente sensacional. Lá em cima, quanto mais alto você tá, é impressionante, né? A sensação de velocidade diminui. Então você não tem referências do solo. Então parece que você tá parado. Você tá a 2.000 km/h, mas você tá lá em cima. Você sente a vibração? Não, nada. Você só escuta, é um pouco sem graça isso. É isso que eu tava pensando, eu só não queria falar. A emoção é maior para quem tá embaixo. Quando ele vê um avião passando, simplesmente é como se caísse um raio de um trovão do lado dele. Então ele toma até um susto. Mas para quem tá dentro do avião, estando em linha reta, é como se você fosse passageiro num Boeing. Só as nuvens passam mais rápido. Agora, a 2.000 km na estratosfera, parece que o mundo está parado. Então você olha lá para baixo, aí você vê o que você chama de céu,
Tá lá embaixo. Caralho, isso deve ser muito insano. Você vê os... Exatamente. Nossa, eu nunca imaginei isso, cara. Exatamente. Aquela coisa azul, esse manto azul, quando você olhar para cima, é a camada de oxigênio. Com esse caça, você fura essa camada de oxigênio. Então você vê, a camada de oxigênio está lá embaixo. E ó, você olha para o céu, ele está escuro. Embora o sol está batendo na sua face, brilhando no escuro, o céu azul está lá embaixo. Olha só, a quebra de paradigma. Quando você tá olhando da janela do caça, quão grande é a Terra, assim, tipo, se fosse medir, assim, tipo É isso aqui, ó. assim. Essa aqui mostra bem. Esse aqui é um astronauta, o Bruce McCandless. Foi essa foto que praticamente me colocou nesse mundo aeroespacial. Quando eu vi essa foto, eu falei, eu quero isso aqui, ó. Foi bem assim. E aí eu falei, cara, que sensação de liberdade incrível, né? O cara com um jetpack ali, flutuando, fazendo o que quiser, vendo a Terra. A Terra, ela é incrivelmente grande. Então, você estando na estratosfera ou já no espaço, você não distingue. Você não consegue ver o globo. Ela ainda é gigantesca. Você precisa ir até a Lua para você conseguir ver a Terra realmente inteira redonda. Tá, entendi. Então, essa distância ainda é pequena dentro do parâmetro universo. Ali na estratosfera, eu vi uma imagenzinha para ilustrar, para ter uma noção do que tinha abaixo. Na camada de baixo é onde ficam os satélites. E na de cima, na estratosfera, só os malucos. Sim. É isso? Sim, assim, os satélites estão orbitando a Terra. Então eles já estão no espaço. Para estar no espaço, você precisa estar acima de 80 km horário. Acima de 80 km de altitude, que é o que os americanos chamam de espaço. Essa linha imaginária é 80 km. A convenção internacional, em que o Brasil faz parte, arredondou para 100 km. Os satélites eles estão orbitando nessa faixa acima de 80 km. O que eu voei, a gente fala em pés nos aviões, são 65 mil pés, 62 por aí, é 20, 25 km. Aparentemente é bem baixo, só que você está mais do que o dobro do que um avião comercial. Um avião está a 10 km. Então, dessa altitude que você já está acima da camada não inteira de oxigênio, porque sempre vai ter um pouquinho de oxigênio lá, mas você já está na camada de ozônio. Então é uma camada invisível. Então ela não reflete a luz como o oxigênio que reflete o azul. Então você tem realmente a sensação que você está no espaço. Embora você ainda está numa camada alta da atmosfera terrestre. E aí você vê o sol brilhando no escuro, que é uma coisa que foge a qualquer referência nossa aqui embaixo. Esse aqui é o jornal que foi publicado quando Santos Dumont voou com 14 bis. Puta, que legal, jornal de 1906. E esse aqui é o autógrafo do primeiro cara a quebrar a barreira do som. Na década de 40, né, em 47, aconteceu isso. Esse aqui é o autógrafo do primeiro cara que fez a circunnavegação do globo num Zeppelin aéreo, que era o que tinha nessa época, na década de 20. Circulou o planeta todo. Foi o primeiro voo ao redor do mundo, foi realizado pelo Eckner. Que ano mesmo esse aqui? 1929. 29. Então o avião veio antes do Zeppelin? O avião 14 bis veio... Na verdade, assim, o Zeppelin, o Santos Dumont ajudou a fazer, né? Os dirigíveis. Ele que deu a navegabilidade. Existia na Alemanha já projetos do Zeppelin. Existia na França também, só que eles usavam ainda um motor que era um motor muito pesado, e aí precisavam fazer, enfim, dirigíveis muito grandes e eram muito desengonçados, sujeitos ao vento e tudo mais. O motor não tinha potência suficiente, então, para deslanchar. Santos Dumont foi o cara que conseguiu a equação, quebrar essa equação. Ele achou o motor a petróleo, né, colocou a hélice e o leme para dar navegabilidade, e ali ele conseguiu a dimensão e o padrão certo para... Solucionou o mistério. Exatamente. Tanto é que em 1901, Santos Dumont foi quando o Santos Dumont ficou realmente famoso. Ele era um Elon Musk na época. Ele, em vez do foguete da ré, ele foi o cara que primeiro conseguiu fazer uma circunnavegação na Torre Eiffel e pousar no lugar que ele tinha decolado. Então foi a primeira prova de um voo navegável. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o autógrafo dos primeiros astronautas civis, os primeiros astronautas particulares, digamos assim, que é uma tendência a astronáutica virar uma linha
comercial, é uma tendência futura. Com Assim como Elon aconteceu Musk, aí, com o SpaceX agora? com todos, né? Todos que estão disponíveis, a Blue Origin, Virgin, a SpaceX. Aqui está o autógrafo do Elon Musk, esse aqui, que eu conheci na Califórnia. Legal. Então eu estava numa convenção, fui palestrar na Califórnia e aí eu consegui apertar a mão do Elon Musk. Esse aqui é o Richard Branson, que é dono dessa companhia espacial que está querendo criar também um ônibus aéreo. Seria um ônibus espacial, né? Em pequena escala. Tá, um ônibus espacial é o quê? Aqui, ó, vamos pegar isso aqui, né? Como parâmetro. Então, esse aqui é o projeto da Virgin Galactic, que é uma companhia espacial. Ele tem esse formato aqui totalmente diferenciado, né? Estranho. O foguete é só essa parte aqui. Isso aqui é um porta-aviões, que no caso seria um porta-espaçonave. A gente chama isso aqui de White Knight, é o nome dessa estrutura aqui. E esse aqui é o Spaceship. Então ele decola de um aeroporto, ele vai chegar até a estratosfera e aí ele desacopla o foguete que acende os motores e economiza combustível e tempo para chegar no espaço. Em 60 segundos você está carregando 6 tripulantes lá para o espaço. Teve voos também espaciais, turísticos, para a estação espacial, mas aí é já na casa de milhares de dólares. Né? Se você quiser ir para o espaço, com $600 mil você consegue um assento nessa espaçonave e você entra numa fila. Nossa! Tem uma fila com 700 pessoas, você vai lá pro final da fila para esperar a sua vez. Então o turismo espacial já é uma realidade, já existe. É um negócio já. Você acha que algum dia vai ser tipo fácil assim, tranquilo? Tenho certeza, absoluta. Certeza absoluta. Eu acho, assim como a história é uma novela que se repete. Assim como a aviação, quando o Santos Dumont voava, era só para pessoas muito abastadas, milionários e tudo mais. E hoje você compra uma passagem aérea facilitada em 12 vezes, né? Nem tão em suaves prestações, mas você voa. Se você quiser, se você juntar dinheiro, você voa. O foguete vai acontecer algo similar. Com a vantagem de, uma vez que você está num foguete, imagina só uma viagem para Tóquio. Num avião, percurso de quase 24 horas com parada, reabastecimento. Com o foguete, você está quebrando a velocidade do som, utilizando o vácuo espacial, ou seja, sem atrito com o ar da atmosfera. Eu saio da Terra e depois eu volto para a Terra? Exatamente. E você chega em 2 horas, você está lá em Tóquio. Puta que pariu isso. Não, isso seria foda. Você falou a cidade certa ainda, Tóquio, que eu adoro. Tóquio. Nossa, e pra Tóquio... Aí você vai lá, come um sushi... E volta antes de anoitecer. E volta. Como se fosse um trânsito de São Paulo. Queria puxar uma pergunta dos terraplanistas aqui. Boa. Por que o homem não voltou pra Lua? Bom, essa pergunta é muito comum. Já me fizeram várias vezes. Naquela época que o homem foi pra Lua, olha que legal. Esse aqui é o jornal russo da primeira vez que o homem foi para o espaço, que é o Yuri Gagarin. Tá tudo em russo aí, tá? É o Izvestia. Logo depois, o jornal de um homem indo para a Lua, 69, New York Times. Nessa época existia uma briga entre Rússia e Estados Unidos, que eles despejavam dinheiro para ver quem venceria a corrida espacial. Então era uma coisa assim, para os russos eles diziam, nós vencemos a corrida, nós chegamos primeiro. Nós fomos o primeiro a mandar um satélite artificial, mandamos a primeira mulher, construímos a primeira estação espacial, mandamos a primeira sonda para Vênus, a primeira sonda para... Nós já ganhamos. O americano fala assim, não, a corrida é quem pisa na Lua. E aí eles foram e pisaram na Lua. Colocaram 400 mil pessoas trabalhando para isso acontecer. 400 mil? 400 mil funcionários trabalhando na NASA para fazer o homem pisar na Lua. E olha, se ele demorasse 10 segundos para Apolo pousar, 10 segundos, ele ia estar orbitando até hoje na Lua, porque era o tempo que ele tinha de combustível. Ou ele pousava ou ele ia encerrar essa corrida para sempre, porque se desse alguma tragédia ali, o homem nunca teria pisado na Lua. Então esses caras tinham muita coragem. Eles estavam viajando em calhambeques, fazendo uma viagem, enfim, de atravessar a Terra. Hoje ninguém faz mais isso. Você não te dá um calhambeque e fala assim, ó, dá a volta, sai de São Paulo, dá a volta no mundo inteiro e volta para cá. Hoje ninguém faz isso. Não. Então hoje, para você fazer isso, realmente não é você assinar um papel, estou dando minha vida pela pátria. Isso não funciona mais.
Você tem que ter certeza que vai dar certo. E custa muito caro, muito caro. Então a estação espacial, por exemplo, tem mais de 15 países ali suportando o conjunto financeiro para manter aquilo orbitando a Terra. Foi mais Então, uma coisa de ostentação. Foi, total. E um risco altíssimo de dar errado. Então, a gente não voltou para a Lua, primeiro, porque já estivemos lá, fomos lá, sabemos o que tem a Lua, e agora está se projetando para voltar novamente a fazer as viagens lunares, porque agora as câmeras são melhores, os equipamentos, os recursos disponíveis para se chegar na Lua são melhores, então vai haver uma missão, chama-se Artemis. Primeiro ela vai circunnavegar a Lua, que é um test drive, para ver se está tudo ok, e depois vai ter uma missão para pisar novamente na Lua. Inclusive, aqui ó, essa peça aqui trabalhou na missão lunar, então você está vendo uma peça autografada pelo Charles Duke, que esteve aqui no Brasil, eu apertei a mão dele, trabalhou na comunicação entre os módulos lunares e a estação em terra. Essa peça é o quê É mesmo? uma peça de telemetria. É uma peça que serve para fazer comunicação entre as espaçonaves e a Terra. Tá. Tá vendo aquele disco lá? Vamos Sim, lá? é aquele que foi lançado... Exatamente. Eu na conheço década essa história. De 70, né? Então, é um disco de ouro. Isso aqui é só uma réplica, tá? The Golden Record. A gente mandou uma sonda para viajar para o infinito. Mandamos o foguete abriu ali as cápsulas, soltou a sonda está viajando, já saiu do sistema solar. Ela já está no infinito. Ela está levando uma placa do homem, de uma mulher fazendo saudação, a nossa localização no universo, né? Então tá aqui, ó, planeta Terra. Saímos daqui, ó, da Isso aí Terra. foi uma cagada, né? Então, já demos uma mensagem, já explicamos para ele onde a gente tá. Ó. Pô, pessoal, pode invadir agora. Só vim, deixei o portão aberto, tipo assim. Mas, enfim, nós mandamos um disco de vinil, que na época, na década de 70, era um disco de vinil. E nesse disco, que tem uma vitrola ali pro alienígena pegar e tocar o disco, tem mensagens de saudações da Terra, mensagens de um bebê chorando, uma baleia cantando. Não tem uns Sons Beatles da Terra. também? Tem diversos cantores que estavam fazendo sucesso na época. Que legal. Enfim. É nos 70, né? Se eu não me engano, em 72, se eu não me falha a memória. A gente fala que você vai precisar descobrir atalhos, né? Como esses buracos de minhoca. Porque uma viagem à velocidade da luz levaria realmente muitos anos, com o que a gente já descobriu nos planetas possivelmente habitáveis. O planeta habitável mais, com chances, né, de ser habitável, mais próximo da Terra, o cara teria que viajar numa espaçonave de alta tecnologia que nós não temos, a velocidade da luz, durante 4 anos só para chegar aqui. E 4 anos no espaço, amigo, tipo, para nossa estrutura, nossa fisiologia, você chega acabadinho. É mesmo? E chega o que? Atrofiado? Você vai chegar igual uma lesma, né? mesmo? Porque os teus ossos vão atrofiando, vão tá. ficando quebradiços, você não tem mais a necessidade muscular, porque você está flutuando em microgravidade. Então, usando poucos músculos, você vai virando um bebezinho, desaprende de andar. Enfim, tem que ser um ser uma nave grandona adaptado. com uma poliazinha para fazer bíceps, mesmo assim. elevação. Mesmo assim. Então, o Elon Musk, que tem o desejo de levar a humanidade para Marte, ele acha que Marte é importante, que é um entreposto para a civilização, se houver alguma catástrofe, né? Ele tem essa visão romântica de talvez salvar a Terra, né? Graças a essa iniciativa, porque de fato já se provou que houve já 5 situações catastróficas, né, de destruição em massa da Terra, com bólidos que caíram aqui, né? Meteoros. Então ele fala assim, olha, se acontecer alguma coisa aqui, a gente tem que ter a casa do lado, do vizinho. E a casa do vizinho é Marte. Vênus é impossível, a não ser que você queira tomar chuva de ácido, Não. respirar dióxido de carbono, Que não é uma boa ideia. e ter uma gravidade lá esmagadora. Teu osso ia quebrar só de você pisar em Marte, fora a temperatura de quase 500 graus Celsius. Não, então, não. então Vênus, Eu não aguento Sorocaba. Vênus Robert, esquece. A não ser que você queira pegar um bronzeado lá em Vênus. não. Mas aí Marte não. Marte na linha do Equador, a temperatura é 20 graus Celsius. Você tá- Vintinho? Pô, vintinho A é temperatura bom. lá no Equador.
Nos polos já é mais de 100 negativo. Ah, não, já achei meu bairro já. Equador Aí de a Marte. Antártida, aliás, muito pior que a Antártida. A gente ia conseguir plantar batata, tipo naquele filme? É igual, dá? Dá? Já descobriram qual a composição da Terra marciana. Já tem empresas até que sabem produzir o solo de Marte para justamente trabalhar essa possibilidade de semear o solo marciano. E energia elétrica, como é que faria? Aí que tá, o Elon Musk é um cara que tudo que ele projeta, ele já pensa na possibilidade de usar em Marte. Então os carros elétricos, né, baterias solares, tudo isso é possível em Marte. Bom, resumindo aqui dessa cápsula que foi enviada para o espaço. Foi uma sonda, né, que tá lá ainda retransmitindo pra gente. Ela consegue mandar informação pra gente? Consegue. Então um se ela lugar for lá nos pega, a Estados gente Unidos, consegue saber. Praticamente assim, as informações já estão quase sumindo por causa da distância. Mas ainda chega a mensagem de que ela está funcionando, isso é muito bacana, né? Então ela tem combustível nuclear, então tá trabalhando. Então dependendo de quão longe os caras estiver, às vezes eles falam, nem vale a pena ir lá. Tipo na mina de São Bernardo te mandar mensagem. Aquilo ali são selos? Isso, aqui são selos da história espacial na Rússia. Então tem o selo de quando os russos mandaram o primeiro satélite espacial, que é o Sputnik. Fala com É o sotaque, primeirão lá. O Sputnik. Então é um selo de 1957. E aqui tem uns selos aqui até a época ainda que era a União Soviética, né? Então a Tereshkova, a primeira mulher a ir para o espaço, quando ela foi para o espaço lançaram o selo. E outra coisa bacana aqui dessa coleção são esses pins que toda vez que um cosmonauta vai para o espaço, ele manda fazer uma coleção desses pins. Ele leva isso facilmente num saquinho, fica lá flutuando em microgravidade com ele. Quando ele volta para a Terra, ele dá para os parentes deles, amigos, fãs. E aqui eu tenho uma coleção enorme de pins de cosmonautas russos. Que estiveram no espaço. Todos eles estiveram a bordo de uma espaçonave russa, foi para o espaço. Cara, que legal. Isso aí é interessante. Que é isso aqui, eu consegui isso aqui graças a um dos nossos clientes, né? E ele estava com o filho dele e eu estava mostrando para eles, para esses clientes, a gente estava lá no Cazaquistão, ó, essa árvore foi plantada pelo primeiro cara a ir para o espaço, Yuri Gagarin. E existe uma tradição russa antes de você ir para o espaço plantar uma árvore. Então eu falei, ó, tá vendo essa linda árvore? Então foi plantada pelo cara e depois ele subiu na espaçonave e foi. E aí o filho arrancou um pedaço do galho. Eu estava conversando com o cliente, quando eu vi já tinha sido feito, nada mais podia se consertar ali. Eu falei, fiquei naquela situação assim, falei, e agora ninguém viu, putz, esconde, né? Porque já era. E aí ele chegou para mim depois no avião, na volta, ele falou, você ficou muito bravo comigo? Eu falei, não tem problema, você tem uma relíquia aí na mão. Aí ele falou assim, acho que eu vou jogar fora. Eu falei, não faça isso. Mas se você quiser dar um pedaço pra mim, eu aceito de bom grado. Puf, e aí tá aqui. Putz, que legal. Tem ali o capacete, ali a gente não chegou a falar. Aquele capacete, muito bacana. Esse capacete, ele é utilizado no MiG-31, que é mais potente do que aquele que eu voei. Que eu voei no MiG-29. Então, esse capacete vai nessa roupa, inclusive, tá? E olha que interessante, se você for ver, esse MiG-31 é um caça da década de 50 para 60. E os caras já tinham um sistema que projetava o painel na tela, naquela época. Nossa. Os caras estavam muito à frente, os russos naquela época, né? Tipo Homem de Ferro? Exatamente. Já projetava que era em verde e tal, mas conseguia já projetar. Então, esses capacetes aqui, você vai em feiras de pulgas, lá em Moscou você encontra para vender. Eu comprei esse aqui. Ah, que legal. Feira tipo de antiguidade, assim? Exatamente. Eu consigo vestir? Quero muito. Hein? Opa. Então tem história aí, né? Isso aí é da época da Guerra Fria. Deu certo. Deu certo? Então, esse capacete foi usado por um cara que foi muitas vezes para a estratosfera, provavelmente tirar fotos de bases americanas lá de cima, porque os mísseis não alcançavam ainda. Cara, então que legal. eles se arriscavam a fazer essas viagens de reconhecimento. Era muito comum os americanos mandar o Blackbird para fazer reconhecimento nos russos,
Os russos mandavam o MiG-31 para fazer reconhecimento nos americanos, então eles tiravam fotos base um do outro e ficavam se estudando nessa época. Pô, E esse capacete é um registro disso, né? Quando você estava na estratosfera, porque você decolou da Rússia, mas aí como é que é? Você chega a passar por cima do planeta todo, ver outros países? Como é que é? É uma pergunta bem burra. A Rússia, minha. não, pergunta ótima, ótima. Que a Rússia é muito grande, né? A Rússia ocupa uma imensidão, né? A Ásia é uma parte da Europa. Mas quando você está lá em cima, o que é legal é que lá do alto você enxerga o planeta como se fosse um organismo vivo. Muitas pessoas que viram astronautas, eles mudam a mente quando eles têm essa visão do todo. Porque os rios, eles parecem com os nossos vasos sanguíneos. As árvores vistas lá de cima lembram fotos dos alvéolos pulmonares do nosso corpo. Se você olhar como é que é um alvéolo pulmonar ali dentro do pulmão, as árvores lá de cima, eles se assemelham muito. Então a gente diz que a Terra é um organismo vivo. Inclusive, a Terra tem 2 polos, que é o Polo Norte e o Polo Sul magnético. E esses 2 polos, como se fosse um ímã, criam essa capa invisível que protege a Terra também dos raios ultravioletas. Sem isso, o Sol estaria fritando a gente, como acontece em outros planetas. O Sol sem atmosfera, ele é que nem queimar formiga, que não teria vida. Seria um solo totalmente estéril. A gente também tem 2 polos. Nós temos também 2 bombas elétricas. Uma é o nosso coração e a outra é o nosso cérebro. Então nós também temos um campo magnético pessoal, isso é uma coisa muito comentado, né, cientificamente. Se algum dia você chegou perto de uma pessoa e não sentiu uma sensação boa, olhando, falando assim, não fui com a cara daquele sujeito. Teus campos magnéticos estão se misturando e você não gostou da carga negativa dele. Às vezes você não sabe nem explicar, mas você sente. Exatamente. Sei. Então você age também como a Terra. Você tem 2 polos, você tem um campo magnético. Você tem uma carga positiva, não tão positiva, seja como for, tem dias que você não está bem, tem dias que você está. E a Terra é isso. Vista lá de cima, ela é um ser vivo e é por isso, inclusive, que a gente tem que cuidar, porque é a nossa casa. Eu te perguntei aquela hora, você falou que desde o momento que você foi para a estratosfera, sua vida já era isso e virou cada vez mais. Sim. Aí eu fico curioso para saber um cara normal, assim, que não entende, porque você, além de tudo, é engenheiro também, né? Sim, engenheiro. E um cara que nem eu, se eu for para lá, eu acho que eu volto em estado catatônico. Assim. Eu não sei o que vai ser. Então, mas é isso, porque eu construí uma escadinha nessa jornada. Então eu fiz o voo na Rússia, entendi, compreendi as forças G, essa velocidade supersônica, eu sei o que é. Fiz um voo em microgravidade lá na NASA, que é um avião que ele cai em queda livre, se desprende automaticamente do chão e você fica flutuando como um astronauta. É uma simulação de um astronauta em gravidade no espaço. É uma simulação controlada, mas é um avião em queda livre. Então eu fui fazendo diversas simulações para compreender tudo e também para ajudar a vender para as pessoas que têm interesse nessas coisas intensas, né? Nessas atividades que a gente fala, porque a vida, Caio, a vida é emoção. Eu percebi que quanto mais potência, mais motor, mais velocidade as coisas têm, mais legal a vida se torna. Exatamente. Por falar nisso, tem um carro de Fórmula 1 ali, é o que ali? Isso aqui é uma das atividades que a gente recomenda para quem quer fazer um voo de caça, antes pilotar um Fórmula Indy. Então a gente leva a pessoa lá nos Estados Unidos para entender a intensidade da força G, que é você tá ali faz uma curva a 300 km por hora, você já sente aquela força invisível te empurrando para o lado. É muito comum isso num carro, quando você faz uma curva, vou passar, né, aquela saída, a pessoa repentinamente faz isso. Só que no Fórmula Indy é muito mais intenso. E aí você sente essa força G, que G de gravidade. Então, geralmente, no Fórmula Indy é 2 Gs que você sente. Agora a gente está a 1 G. 2G significa, tu pesa 90 quilos, você vai sentir 180 quilos te empurrando para o lado. Caramba! Isso no Fórmula Indy. Quando você está num caça, você vai ter 4Gs, 5Gs. Nossa! Se você falar, quero com emoção, 7Gs. E aí você entra numa fase bem dolorosa de um passeio de caça. Caramba! E aí você realmente precisa estar com o físico em dia. Esse aqui é o MiG-29 que eu voei. Em pequena escala, claro, é um RC, então esse aí é de controle remoto elétrico. Mas para a pessoa, quando ela quer voar nesse avião, a gente mostra.
como é que é o avião. Então ele tem essas entradas de ar aqui em cima, que difere completamente da maioria dos aviões. Então as pessoas falam, né, isso aqui é um MiG russo. Qual a vantagem do MiG em relação aos caças ocidentais? Isso aqui é um dos exemplos. Quando você está em terra, imagina que você está no deserto. Bate um vento, joga areia, a turbina aqui puxa essa areia, estraga o motor. Esse avião aqui, ele fecha aqui a entrada de ar aqui e abre aqui em cima, pegando o ar mais limpo. Então, é um avião que é projetado para qualquer campo de batalha. Pista quebrada, É todas tipo essas... uma K-47 de avião. Né? Exatamente, exatamente. Os russos têm essa deles, criatividade, é verdade. exatamente, de pensar em soluções caseiras para problemas complexos, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma inovação russa que até hoje eu não sei como os americanos não incorporaram isso, porque é muito relevante. Eles pensam que realmente não, a máquina deles é um som Pioneer que não é para ligar em qualquer canto. Sei. Tem que ser num lugar com, né, bem aprimorado. Não, o russo não, ele bota isso aqui na lama, na areia, onde Fazer quiser. um rally com a... Exatamente. com o MiG já Exatamente. era. Pô, legal. Aqui eu fiz também, quebrei o recorde de profundidade oceânica. Hoje eu levo pessoas também. Você quer ir pro Titanic? Adoraria ir. Adoraria? Opa! Tem muita gente que fala assim, ô meu, peraí, né? Tá querendo me pôr enrascada? Então, esse que eu fui, ele não chega tão fundo quanto o Titanic, mas de fato você chega numa profundidade que é o equivalente a 2 Empire States, um em cima do outro. E as pessoas dizem, o que aqueles caras foram fazer no Titanic? Que coisa de doido, nada a ver, não sei o quê. Os caras que foram vasculhar o resto da embarcação? Aqueles caras que teve a implosão, né, do submergível, eles estavam realmente muito fundo. Os caras do controle de videogame? É, esses? agora ele tá repensando se ele quer ir pro Titanic. Então, depende muito. Esses submergíveis são assim, eles são assim. Ah, eles têm aquele Eles formato têm. mesmo. É, mas eles- mas controla com um controle de videogame mesmo? É mesmo? Isso é normal? É normal, normal. Nossa, Não, isso não é o problema, isso é o desavisado tentando enxergar o problema no que não é o problema. Eu achei que é era realmente isso o problema. relevante Eu achei é que- o casco. Ah, Porque tem que ser um casco realmente muito robusto para aguentar o peso do oceano, pressionando, fazendo carga ali. e ali não aguentava. Era Ali casca de ovo. eles fizeram uma liga de carbono que não foi suficiente. Então, eles economizaram em titânio, e aí por isso que, enfim, não aguentou o peso e deu implosão, não é explosão. Explosão é assim, implosão é assim, ao contrário. Eles foram implodidos ali. Então, este aqui, ele já fez mais de 2.000 mergulhos, esse que eu usei. Então, realmente já foi amplamente testado. Então, eu levo pessoas para fazer. Qual que é o tamanho dele? Tipo essa sala assim? É um mais ou menos? fusquinha. Um fusquinha. Um fusquinha, cabe 3 pessoas apertadas e o resto é uma camada assim grossa de aço. Ah, tá. Simplesmente você desce bem isolado ali. Agora, por que controle de videogame? Então, não tem um porquê. É assim, quanto menos estrutura você tiver lá dentro, porque imagina só a arquitetura do submergível já é muito pesado. Você vai colocar mais coisas ali, é mais peso e para você voltar. Então, você vai precisar de mais cilindros de oxigênio para poder fazer a flutuação. Então, eles têm que tirar e deixar o mais simples possível. Mas esse não foi um problema. Eu achei que esse era o problema. Não. O problema era a estrutura que não era densamente suficiente para carga de oceano. Basicamente, isso aqui é um lugar, então, que a gente senta com pessoas que querem fazer coisas mirabolantes. Pô, que legal, que bacana. E como é que tá esse mundo? A galera tá se interessando bastante por isso? Muito interesse. Muitas pessoas interessam. O problema é que a gente mexe com coisas que envolvem um custo muito grande. Então, da mesma forma que o que a gente faz beira a imaginação, o custo também beira a imaginação. Sim. Mas nós temos agora alguns planos mais interessantes. Por exemplo, as nossas viagens mais em conta são, por exemplo, a ver a Aurora Boreal. A gente vai organizar uma viagem o ano que vem, em agosto do ano que vem, para ver a eclipse solar total e a Aurora Boreal ao mesmo tempo. Pô, legal. Então a gente pensa em coisas diferenciadas para o nosso tipo de cliente. Eu tava conversando esses dias sobre a Aurora Boreal. É uma época bem específica, né, para ver a Aurora Boreal. O ideal é que seja... o que acontece? Esses países nórdicos, eles são metade do ano é dia, metade do ano é noite.
Aham. O ideal é você ir no metade do ano que é noite. Ah, tá. Então você tem que pegar inverno, outono ali. Essa eclipse vai acontecer numa época em que está meio na transição do dia para a noite. Então você não vai ver a melhor aurora boreal, mas o legal é que você vai conseguir ver a aurora boreal e vai conseguir ver um eclipse ao mesmo tempo. Isso é muito bacana. Você já viu já a aurora boreal? Nunca vi. Eu tenho muito interesse em participar nessa expedição. Pô, legal. É, Nossa, imagina deve ser E muito uma bom. outra expedição que a gente tem mais em conta é para ver uma chuva de meteoros no deserto. Então a gente organiza também passeios turísticos para o deserto do Atacama. Deve ser foda. Durante chuveiros que a gente fala, a gente sabe que vai passar um cometa lá longe, que vai largar vários detritos. Então o deserto é o melhor lugar do mundo para você assistir uma chuva de meteoro. Bom, eu vou deixar as suas redes na descrição e aí a galera que quiser falar contigo é só encontrar por lá, então. Boa. Deixa o meu link também para o pessoal poder ir para o espaço levar um brasileiro. Fechou? Valeu, Marcos. Obrigado, Obrigado, Caio. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Tchau, não é o limite.